Hoje eu quero falar com você sobre executar melhor, tá? Eu acredito que para muitas pessoas a única coisa que está faltando é isso, executar melhor. Por exemplo, você entende o movimento, sabe explicar exatamente o que está acontecendo, mas no final do mês o resultado não aparece. Tá? É literalmente isso que acontece com as pessoas, tá? Chega no final do mês, o resultado não aparece. Isso aconteceu comigo. Eu vou te explicar como que eu resolvi esse problema, tá? Para que você também consiga resolver esse seu problema, tá? Primeiro vamos desfazer aqui uma quebra de ilusão. Aqui vai uma verdade que ninguém te fala. A porta que você precisa passar para chegar na consistência, ela é tão estreita, cara, que se alguma coisa estiver fora do lugar, você não vai conseguir passar. Entender o gráfico, conhecer conceitos, literalmente não é o suficiente. O que eu vou dizer agora vai parecer um pouco vago, mas eu vou te explicar e depois você vai acabar entendendo, tá? Presta atenção. Quem ganha dinheiro, quem ganha dinheiro com, com o mercado é quem executa melhor. Guarda isso, executar melhor. Ninguém ganha dinheiro com o trade só porque sabe um monte de coisa ou usa um monte de técnica ao mesmo tempo. Executar melhor significa significa você olhar exatamente só o que precisa ser olhado. Se você estabeleceu que a estratégia vai rodar no gráfico de 4 horas, por que você está olhando o gráfico de 1 hora ou de 15 minutos? Você precisa focar em executar melhor. Executar melhor significa fazer a mesma coisa no mesmo ativo, tá? No mesmo tempo gráfico, todas as vezes. Todas as vezes. Aqui, ó, vou te dizer uma coisa, olha só. A caneta Bic, tá vendo aqui a caneta Bic? Ela é excelente, não é? E todas elas são excelentes. Em qualquer lugar do mundo é exatamente a mesma coisa. Todas elas são iguais. O que que isso significa? Significa que a fabricação ela é executada exatamente do mesmo jeito. É isso que garante o resultado. As pessoas, depois que elas entram no mercado, elas começam a andar em círculos. Aconteceu comigo, eu estou falando isso porque aconteceu comigo. Então as pessoas, depois que entram no mercado, elas começam a andar em círculos. Porque estudar dá a sensação de progresso. Mas chega lá na hora da execução, a execução expõe as falhas. Tá? E as pessoas, assim como eu, não estava disposto a lidar com isso. Aí o que, que acontecia? O que, que acontece? É mais fácil ir em algum mecanismo de busca e começar a estudar tudo de novo. Ao invés de parar para consertar aquilo que não deu certo, entende? E olha só uma coisa, presta atenção, ó. O erro não está em estudar. O erro ele está em estudar de forma aleatória. O problema é confundir o acúmulo de informações com construção de conhecimento. A melhor forma de estudar é pegar temas, partes de uma operação, né? E estudar uma parte de cada vez. Comece a estudar, por exemplo, definição de direção. Como você vai definir a direção da sua operação? Depois você define quando você vai entrar. E depois, enfim, partes da operação, tá? Porque senão a pessoa acaba aprendendo um setup ali, uma técnica lá, um indicador novo toda semana, mas nunca chega a organizar tudo isso em um sistema único, tá? Chega na hora da entrada, não tem execução perfeita e está muito longe disso, tá? Porque conhecimento solto, várias informações geram dúvidas, tá? E dúvidas geram erros e erros repetidos geram prejuízo. Por isso que no final do mês a conta não fecha, tá? É, na hora de definir a direção da operação, sempre fica em dúvida. Na hora da entrada acontece improviso, tá? Presta atenção.
para você se tornar alguém que gera renda com o mercado financeiro, você não precisa saber tudo. Você só precisa responder, presta atenção, essas 3 perguntas, olha só. Garrafinha d'água simples, é o simples que funciona. Olha o que eu vou te dizer agora, ó. Para você começar a gerar renda no mercado, você precisa responder 3 perguntas. Para onde o mercado pode ir? Quando eu vou entrar? Tá? E como eu vou entrar? Sem isso, presta atenção, sem isso você não tem um método, você tem opiniões e dúvidas, né? E acaba ali no improviso, acaba improvisando tudo, né? O mercado ele não paga improvisos e dúvidas, ele tira dinheiro do improviso de operadores desorganizados. É isso que acontece, cara. E a solução para isso é o seguinte, ó. A virada ela acontece quando você para de buscar mais informações e começa a organizar o que você já sabe. Um número menor de técnicas, mais organização. Menos improviso, mais repetição. Menos emoção e mais regras. Tá? A consistência ela acontece quando cada operação deixa de ser feita de uma nova maneira e passa a ser apenas mais uma execução dentro de um plano, tá? Se você entende o gráfico, mas não ganha dinheiro, o problema não é falta de estudo ou falta de conhecimento, é falta de organização para uma execução perfeita. Você precisa transformar técnicas, né, informações e técnicas em regras. Você precisa fazer tudo o mais simples e organizado possível. Entende? Essa briga, cara, essa briga no mercado, quem vence não é quem sabe mais, tá? É quem é tão organizado e consegue executar de maneira perfeita todos os dias, sempre do mesmo jeito. Lembre-se sempre do exemplo que eu te dei da caneta Bic. Se eu for lá nos Estados Unidos agora e comprar uma dessa, tá? Ou for lá na Rússia e comprar uma dessa, uma caneta Bic preta, ela vai ser exatamente a mesma, tá? A ponta exatamente a mesma, a escrita exatamente a mesma. Qualquer lugar do mundo, todas as canetas são iguais. Todas as canetas Bic são as mesmas, a mesma. E por que que isso acontece? Porque a fabricação, tá, ela é executada sempre do mesmo jeito. É isso que garante o resultado. O seu sistema, a forma como você opera, precisa seguir isso, cara. Senão não vai dar certo nunca. Tá? Você precisa padronizar. Primeiro, organiza tudo que você já sabe, padroniza depois, tá? E depois executa. É essas 3 coisas. Organiza, padroniza e executa. Tá? E começa a executar sempre do mesmo jeito. Porque essa execução sempre da mesma forma, vai gerar informações. Tá? Você vai precisar anotar, fazer backtest. Enfim, vai gerar informações, tá? Com essas informações você consegue avaliar o que está dando bom e o que está dando ruim. Depois, você elimina o que não está dando certo e maximiza aquilo que está dando. Elimina o que não está dando, não tá dando certo e maximiza o que tá dando bom, cara, que está dando resultado. Tá? Você vai começar a executar sempre da mesma forma aquilo que dá certo. Tá? É isso que acontece, tá? Não se esqueça, lembre sempre desse exemplo da caneta Bic. Tá? Todas são iguais, todas têm o mesmo resultado, exatamente porque são feitas exatamente da mesma forma. A execução, né, da fabricação é igual para todas. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. É, Se você gosta desse tipo de vídeo, de um bate-papo assim mais cara a cara, deixa aqui nos comentários e algum tema que você quer que a gente aborde, que a gente converse, deixa aqui embaixo também. E vai ter vídeos, vários vídeos como esse no canal esse ano, tá? Isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Deixa o seu like, não se esquece, tá? E até o próximo vídeo.